Olá, estamos iniciando mais um programa AKS na Cidade por mais políticas públicas. Hoje estamos aqui no consórcio intermunicipal do ABC. Nosso entrevistado hoje é o Aroaldo Oliveira Silva, formado em Ciências Sociais, secretário executivo do consórcio, presidente da Agência de Desenvolvimento Econômico. Boa tarde, muito agradecido por receber a gente, tudo bem? Boa tarde, obrigado pela presença de vocês e a oportunidade da gente falar um pouquinho sobre os trabalhos que a gente vem executando. Obrigado. Aroaldo, fala pra gente a sua trajetória, como é que você chegou aqui no... Eu nasci em São Bernardo do Campo, sou morador de São Bernardo do Campo, né? Eu sou oriundo do setor automotivo, da indústria metalúrgica aqui na região, que é um símbolo, né, da nossa região, né? Sempre tive muito contato, né, com os movimentos sociais na região do Grande ABC, né, principalmente com o movimento sindical. Eu sou oriundo do movimento sindical, né, hoje em dia licenciado, né, da direção do Sindicato Metalúrgico do ABC, licenciado, né, da fábrica, né, me tornei aqui presidente da Agência de Desenvolvimento Econômico, que é um dos órgãos de governança da região, que congrega o poder público, a iniciativa privada, os sindicatos e as universidades. Aí depois eu recebi o convite para, né, vir aqui para o consórcio, ser secretário executivo, que aí o consórcio, né, para quem está nos acompanhando, é um outro órgão de governança regional. Né, o consórcio, né, congrega as 7 prefeituras da região. Quer falar um pouquinho dos órgãos aqui do consórcio, para o nosso telespectador entender? Não, legal, achei importante falar, porque o consórcio, né, intermunicipal aqui Grande ABC, ele é referência nacional. É o primeiro consórcio criado no Brasil, em 1990, na época liderado pelo prefeito Celso Daniel, prefeito aqui de Santo André, onde já na época os prefeitos identificavam que dialogar sozinho no seu município, né, não iam conseguir vencer alguns desafios. Né? Naquele momento, o grande desafio, o grande debate foi dos resíduos sólidos, né? Os lixões, né? A coleta de lixo nos municípios. Então, isso estimulou esse trabalho conjunto, né, das prefeituras. Aí fundaram o consórcio em 1990, onde o consórcio é marcado por essa história. A gente fez 35 anos, né, dezembro que passou, onde é marcado por grandes desenvolvimentos de políticas públicas, né, de mobilidade, drenagem, política, né, de gênero, né, política de educação. Então, o consórcio é marcado aqui grandes políticas. Mas, mais para o final da década de 90, com a crise econômica que o Brasil vivenciava, a abertura abrupta da economia brasileira naquele período, também foi criado a Agência de Desenvolvimento Econômico. Então, na década de 90 foi criado os dois órgãos, um para dar conta da política pública, outro, né, como resultado, inclusive, do debate com a sociedade civil, que naquele momento tinha uma Câmara Regional do ABC, né, foi criado para dar conta do debate do desenvolvimento econômico. O Brasil estava se desindustrializando, estava sofrendo, e a região do ABC, sendo a região mais industrializada do Brasil, sofria mais. Então, um consórcio aqui, em especial, marcado, né, por grandes políticas, né, como eu falei, por executar e orientar as prefeituras no, né, para superar os desafios aí da infraestrutura, do desenvolvimento urbano e dos outros temas. Já foi assim repensado outro tipo de consórcio, levando em conta as especificidades ou forma regional de outras, por exemplo, cidades das águas, circuito das águas? Já foi pensado em outras formatações de consórcio aqui no Brasil? No Brasil, na verdade, começou a criar, né, o poder público, né, começou a se consorciar. Né? Hoje, um exemplo muito claro, está até na mídia, né, são os consórcios de estados. Né? O consórcio do Nordeste se destaca muito, né, pela união dos estados no Nordeste, né, mas tem o consórcio Amazônia Legal, que são, né, os estados que estão no norte do país. Tem o consórcio do Sudeste, a gente escuta até às vezes falar pouco, ou o consórcio dos estados do Sul. E os municípios têm criado também, as prefeituras têm criado consórcios. Às vezes consórcios dedicados, tem muitos consórcios dedicados ao tema da saúde no Brasil. Aqui no estado de São Paulo temos vários. Tem consórcios dedicados para o tema do saneamento básico e tem consórcio como o nosso, multifinalitário, que discute todos os temas,
mas é um instrumento, né, que o poder público vem aperfeiçoando, né, a cada período, né, a cada dia. Inclusive, esse que é o primeiro consórcio, em 2014, ele vira o primeiro consórcio público do Brasil, né? Também, então, foi gerada uma lei de consórcio. 2015? 2010, então me corrigindo, ainda bem, 2010. 2010, primeiro consórcio público, né, do Brasil. Então, também o poder público foi aperfeiçoando esse instrumento, né? Porque a gente sabe, ainda uma região como a nossa, que às vezes a gente não sabe onde termina uma cidade, onde começa a outra. Você sai na Índia, Tibiriçá é um grande exemplo. Você sai e entra de diversas cidades que você nem percebeu. Então, muitos dos temas, uma cidade só não vai dar conta. Mobilidade, drenagem hoje, né, com a emergência climática, a água não para, né, no limite do município. E aí outros temas, inclusive do lixo, que foi criado por esse motivo, até hoje é um grande debate aqui. Bacana. Continue falando dessas políticas voltadas da educação que o consórcio tem. E uma outra questão que eu queria que você refletisse também. Eu vejo muita dificuldade, primeiro, segundo, terceiro setor em diálogo. Por mais que tenha essas ações, né? A gente observa o empresário, ele fica muito, às vezes, aquém, e nós do terceiro setor sentimos essa dificuldade. E fala, ó, você pode deduzir seu imposto, você pode nos ajudar, eu ajudo a sua empresa, e a gente observa a dificuldade desse entendimento. Queria saber se vocês têm notado isso também. Sim, legal comentar e até falar da educação, porque nesse momento nós estamos num debate de educação aqui na região. Foi aprovado o Plano Nacional de Educação e agora nós começamos o debate para os planos municipais. Mas aqui o consórcio capitaneou, desde o último Plano Nacional de Educação, um instrumento inédito no Brasil e continua sendo inédito, que é um plano regional de educação. A gente tem um plano nacional que baliza o plano estadual e o plano municipais. Mas a gente, com esforço com 7 municípios, com as 7 prefeituras, a gente fez um plano regional de educação que agora, com o novo plano nacional, a gente está revisando. Então, é um mecanismo, né, um instrumento inédito no Brasil, ter um plano regional, onde a gente também consegue dialogar as dificuldades de cada município, os desafios da educação, né, porque a educação tem que dar conta tanto para preparar a pessoa, né, para os setores econômicos, mas hoje, mais do que nunca, para os desafios que a sociedade atual tem, né, seja a emergência climática, seja essa nova forma de convivência, né, que a gente vem alterando o pacto, né, da humanidade, né, seja para enfrentar as emergências climáticas, como a gente vai preparar as pessoas para o mundo. Então a gente vem dialogando sobre isso, a gente criou um observatório de políticas educacionais, fruto do último plano, né, regional de educação. Então a gente vem criando um marco que é também exemplo, né, para outras regiões do Brasil. Também adendar, dentro dessas iniciativas, né, que o consórcio vem fazendo no último período, né, desde o ano passado a gente criou uma cooperação entre as guardas civis metropolitanas das 7 cidades, né, inédito também, né, apesar de estar previsto, né, no estatuto, né, das guardas, mas nunca ninguém tinha usado esse mecanismo, né, de criar a cooperação de uma guarda poder atuar no território da outra. Antes elas agiam até a fronteira do município e acionava a outra quando acontecia alguma coisa. Agora podem transitar. Então a gente criou um programa a partir dessa iniciativa, dessa cooperação, um programa regional de segurança pública, né, chamado ABC Mais Seguro, que a gente também está dialogando sobre a formação das guardas civis de forma conjunta. A gente também vem dialogando sobre a aquisição de equipamentos, né, sempre na tentativa de aperfeiçoar os instrumentos, né, de combate ao crime na nossa região e a melhoria da segurança pública. Então a gente tem aqui no consórcio, né, diversas iniciativas, né, que são referências de política pública. E aí vai de encontro do que você falou, né? Como dialogar com a iniciativa privada, como dialogar com setores econômicos, como dialogar com o terceiro setor, que é a sociedade organizada, né, quem gera riqueza, né, aqui para a região. A gente vem dialogando muito. Eu comentei nesse instante. Tem uma preocupação porque a região é uma região industrial ainda.
né? A gente pega 27% do PIB da região é indústria, sendo desse PIB industrial, um terço é o setor automotivo. Então, a presença da indústria é importante. A gente fez aqui, estamos discutindo a indústria química na região. 30% da indústria química do Brasil está aqui na região do Grande ABC. E além dos outros segmentos. Então, a gente tem uma preocupação de como organizar, né, e manter essas cadeias aqui na região. Como readensá-las, né, a gente perdeu muitas partes, né, dessas cadeias produtivas. E aí, o terceiro setor, né, cumpre um papel fundamental, né, nesse diálogo. Seja tanto para auxiliar o poder público, né, nos debates, seja inclusive para auxiliar a iniciativa privada, os setores econômicos, né, nos debates. Porque a gente olha todas as experiências que tem o terceiro setor aqui, que a gente pode enumerar, mas muitas ajudam, né, para essa reconfiguração da nossa região, né, para o aumento de produtividade, para o suporte das empresas, para a elaboração da política pública. Então, é um desafio constante, inclusive nosso, como conectar mais. Aí seja através do consórcio, seja através da Agência de Desenvolvimento Econômico, que daí a Agência de Desenvolvimento Econômico tem esse papel maior, né, de dialogar com a universidade, né, com os setores econômicos e, por consequência, acaba até dialogando mais, né, com o terceiro setor. Mas a gente tem aqui no consórcio grupos de trabalhos organizados, né, e aí fazendo menção ao terceiro setor, inclusive da área social. E para captação de recursos também? A gente não tem ainda uma estrutura própria para captação de recursos. É que Santo André, eles fizeram um estudo, né? Só a cidade de Diadema, a gente perde mais de 50 milhões de reais de recursos que poderiam ser aportados na cidade. Como eu sou conselheiro, eu sei que Diadema, todos os conselhos que tem lá do idoso, eu participo do Conselho Municipal de Pessoas com Deficiência e do CNDCA. Eu estou no meu quarto mandato, eu sou conselheiro. Nós conseguimos organizar para a gente conseguir ter um banco de projetos. Então seria interessante esse diálogo, porque Santo André está muito mais, está melhor, inclusive o pessoal de Santo André que nos ajudou lá nos conselhos para dar uma ajudada nas resoluções, né? Não, acho que essa iniciativa é importante, legal, porque às vezes a própria empresa, indústria ou outro segmento econômico está aqui na região e não sabe como aportar, não sabe como, né, destinar. Acho que é importante, acho que a gente precisa interagir. E isso é desde o Marco Regulatório de 2014, as empresas de lucro real, a partir de 75 milhões de reais, elas podem fazer um aporte de 2% direto na conta das entidades que tiverem o título de utilidade pública. No nosso caso, nós temos, né? Durante a história, a gente tem dialogado com algumas entidades, né, que têm feito esse tipo de captação, mas a gente nunca estruturou diretamente a partir aqui do consórcio, né? Algumas entidades até participam dos grupos de trabalho, né? Eu ia comentar dos grupos de trabalho, inclusive voltado para as áreas sociais, pessoa com deficiência, igualdade de gênero, igualdade racial ou outros temas, né? Então a gente tem dialogado com as entidades que fazem essa captação. Mas ainda, em nenhum momento, a gente estruturou ou deu suporte, inclusive, para as entidades. Acho que é importante a gente até trocar experiência, Com né, certeza. para a gente poder dar esse passo aqui também dentro do consórcio. Eu queria voltar só nessa questão da educação aqui. Você falou desse plano, né? Existe algum plano também em relação de inserção da grade curricular? Por exemplo, olha o que nós vivemos aqui, o grande paradoxo. São Paulo, temos a Secretaria de Cultura, Economia e Indústria Criativa. E a grade curricular, ela não privilegia a educação artística. Os professores de artes, eles não têm formação em desenho. Nós temos a escola de artes, né? Inclusive formamos profissionais e o desenho é a base, né? Então o que acontece? É uma grande contradição porque o povo brasileiro está entre os mais criativos do mundo. E isso seria uma forma, um fomento, inclusive para o enfrentamento da violência que a gente observa, do feminicídio, de violência. As pessoas estão todas incomodadas com essa questão. Queria que você comentasse sobre isso. Acho que é importantíssimo o que você falou, porque a gente precisa acompanhar também, né, um novo marco que está acontecendo, porque estamos mudando o adensamento tecnológico, a gente está no meio de uma revolução ainda, né, tecnológica industrial, então a gente vê a tecnologia a cada dia se modificando, e isso vai alterando os setores econômicos, a gente precisa pensar qual que é o futuro da região. E você bem comentou, a economia criativa
pode ser, né, um dos caminhos da região do ABC. Recentemente, né, a Fundação Getúlio Vargas soltou uma pesquisa. Para a gente ter ideia, R$ 1 investido na área de comércio e serviço, né, gera para a cadeia econômica 1,60 de retorno. Na indústria, que agrega valor, R$ 1 investido gera 2,60, né, de volta para a economia. E na economia criativa, R$ 1 investido na economia criativa retorna 7,50 para a economia. Então, o potencial da economia criativa é imenso, né? Em geração de emprego, né? Em agregação de valor, né? Para o processo produtivo e para a criação de renda. Além de fortalecimento de vínculos também. As Sim. pessoas que têm acesso à cultura, elas são mais agregadoras. Uma coisa que a gente costuma, porque a gente está tentando discutir aqui um plano regional de cultura. A gente está chamando até ABC mais cultura. A gente vem tentando dialogar e uma coisa constante, né? A gente discute todas as políticas, mas de fato a política que humaniza é a política cultural. Então é importantíssimo, porque é isso que você falou, cria pertencimento, desenvolve criatividade, né? Cria sociabilidade. Então, na verdade, você desperta e aflora o lado humano das pessoas. E além disso, você organiza uma cadeia econômica. A gente não tem estruturado ainda o plano, né? A gente vem dialogando muito forte com os prefeitos, com os secretários de cultura e secretários correlatos, né? Aqui dos municípios, mas a gente quer criar uma política regional de cultura junto com a política de economia criativa. Bacana, inclusive museus, né? O Museu do Trabalhador que não saiu, né? Sim, os museus Os museus, importantíssimos. inclusive para gerar renda aqui. Sim, e aí linkado a isso, que é importante, é o debate do turismo aqui na nossa região, que tem outro potencial que dialoga com a economia criativa também, E né? mudar, esse ressignificar das cidades. Ela é industrial, mas ela é cultural. Ninguém fala Medellín, na Colômbia, depois do fim do tráfico lá, é a cidade mais segura. Investiu-se em museus, em cultura. O Brasil já passou, eu penso que já passou dessa. Sim, e já estamos atrasados. Estamos literalmente muito atrasados. E a gente que é da linha do Jung, né, que defende as artes, a gente observa, né, aquele filme da Anista Silveira, interessante como que ela tentou ajudar os presidiários, né, com a cultura, Sim. E como não foi entendida pelo Getúlio Vargas, né? Sim. E que hoje nós abandonamos esses modelos. Também a questão do esporte, né? O Brasil com essa terceira população carcerária do planeta. Então tem muito potencial e a cultura pode ser um cerne importante, né? Com o desdobramento no debate da economia criativa, do turismo, pode ser importante tanto para achar alternativa de trabalho e renda, mas como de fato, e você também reforçou, para humanizar as relações, né? Porque às vezes a gente, principalmente com o adensamento das novas tecnologias, a gente fica muito alienado, desumano e sem pertencimento a nada. Então a cultura acho que é o mecanismo fundamental para a gente resgatar essa humanidade. A ideia é se que a gente humanizar, precisa. né? E não se dividir, né? Fale dessas ações do consórcio, desse enfrentamento da violência, dessas políticas públicas. Como eu comentei, a gente desenvolveu um programa, né, regional de segurança pública, a gente vem dialogando, e agora no último período, né, inclusive com o aumento dos casos, infelizmente na nossa região de feminicídio, aumentou no Brasil todo, e aqui na nossa região a gente assistiu, né, essas tragédias no último período. A gente vem discutindo muito forte também fazer um pacto, né, antifeminicídio aqui na nossa região. As prefeituras começaram a organizar diversas ações, o consórcio já tem uma ação também, um programa, né, já consolidado, que é a Casa Abrigo, que é, né, de acolhimento a mulheres e crianças, né, que sofreram violência doméstica, mas a gente quer dar um próximo passo, né, as prefeituras, os prefeitos se juntarem, assinarem um pacto e organizarem iniciativas para coibir esse tipo de violência, né, tomarem, né, uma ação mais efetiva, né. Temos diversos debates, desde olhando algumas experiências que alguns estados têm, né, para colocar a tornozeleira em agressores, né, como
impedir agressores de participarem de concurso público, né? E a gente vem pensando outras ações. Inclusive, vocês estão convidados, no mês de junho, vão estar aqui junto com os prefeitos, né, para assinar esse pacto. E a gente continua avançando e discutindo, né? A gente sabe, né, que o debate, né, da violência, a gente precisa, né, cuidar dele a cada dia, mas como nesse instante a gente comentou, né, no caso da cultura, a gente precisa pensar em todos os instrumentos, né? Ao mesmo tempo que a gente tem que agir ali na ponta, né, na consequência, mas a gente tem que pensar, né, nas causas também e articular as mais diversas políticas públicas aqui na região para dar conta, né, dessas demandas. O outro problema que assola muito é essa questão da saúde mental nas empresas, né? A gente pegou até um jornal ali embaixo, né, que fala, né, o colapso da exaustão. Queria Sim, saber se você tem acompanhado a questão da NR1. Nós tivemos um fórum de saúde mental ano passado na UAB de Diadema, foi muito que bom. legal. Isso é E foi importantíssimo. bacana. E houve em todos os setores da sociedade. Tinha o pessoal dos sindicatos dos professores, tinha a delegada Renata Krupp, estava a OAB, vereadores. Legal, depois eu quero escutar quais foram os encaminhamentos e a gente dialogar sobre isso. Tá Porque a bom. gente está caminhando aqui e estamos finalizando um acordo de cooperação junto com a Fundacentro, sendo que um dos objetos é o debate da NR1, saúde mental, tanto para tratar na iniciativa privada aqui na região, que diversos setores econômicos já nos procuraram com essa preocupação, afastamento, como no próprio poder público. Profissionais do setor público, né, servidores de carreira também afastados, né, por doenças mentais. Né? A saúde mental então, é uma coisa que está pegando muito e a gente precisa dialogar mais. Então é importante saber da experiência de vocês. É um dado assim alarmante. O Brasil é o quarto país mais estressado do mundo e é o mais ansioso. Então é toda uma série de fatores que desencadearam esse processo, que a produtividade ela fica totalmente complicada, além da segurança. E que modelo de sociedade que a gente tem? Sim, Que modelo nós temos? Um modelo bárbaro versus um modelo. Será que entramos no século XXI? Esses é. velhos problemas do século XX? E é alarmante, né? A gente Alarmante. discutindo aqui como dar conta dos desafios e dos problemas da população. Não adianta a gente pensar nos problemas estruturais se a gente não cuidar, né, do psíquico das pessoas, né, do psicológico. Então, a gente tem que dar conta desse tema também. Nós fizemos 3 fóruns do autismo, fórum do ABC, representantes de várias localidades, né, daqui da região, e de saúde mental também. Se pudermos contribuir Não, vou com contribuir, esses estamos fóruns abertos, aqui. nós precisamos dialogar. Que é um tema novo e a gente precisa se apropriar e dialogar o máximo possível. Muito agradecido pela sua participação. Eu queria que você fizesse essas considerações finais aqui. Obrigado por nos receber. Eu que agradeço, né, a presença de vocês aqui no consórcio, para poder falar um pouco das iniciativas do consórcio, da Agência de Desenvolvimento Econômico, né, e falar quem está nos acompanhando que a gente precisa de fato avançar num ambiente mais colaborativo entre poder público, iniciativa privada, terceiro setor, porque ninguém vai conseguir achar a solução de nenhum problema sozinho. Só juntos que a gente vai conseguir entregar o melhor para o povo de forma geral, né, e desenhar um futuro melhor para todos. Obrigado pela oportunidade. E nós ficamos por aqui, por mais uma CAESP na cidade, por mais políticas públicas.